Bom dia pessoal, aqui dando Rider para mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser super curto, vou-vos relatar uma coisa que me aconteceu. Fui roubado, roubaram-me cerca de 300 euros e então este vídeo serve essencialmente como alerta para vocês terem cuidado também e de que forma é que eu encontrei para poder evitar isso no futuro. Então o que é que me aconteceu? O que me aconteceu foi que eu fui à aplicação do banco onde tenho conta, aqui no Luxemburgo, o ING, e reparei que no cartão Visa tinha lá um valor que eu não conhecia. Aliás, tinha 3 valores que eu não conhecia. Eu vi o valor que tinha total, achei aquilo estranho e depois cliquei para ver os movimentos que tinha, para tentar perceber o que é que se tinha passado. E então encontrei lá 3 valores: 99,99 euros, mais 99,99 euros, mais 199,99 euros. Portanto, praticamente 300 euros. E todos esses movimentos diziam PlayStation Network. Pá, eu achei aquilo estranho, eu não jogo PlayStation, não comprei PlayStation nenhuma, nem nada que se pareça. E então, pá, tentei perceber, estava a tentar lembrar-me se eventualmente teria ido a algum lado fazer alguma compra que pudesse ter esse nome. E depois reparei também que dizia que a compra tinha sido feita em Helversum, nos Países Baixos. Eu disse, opá, é impossível, não é? Holanda ou Países Baixos, eu não estive lá recentemente, portanto é completamente impossível. Portanto, estes movimentos tinham 2 dias, portanto era completamente impossível eu ter feito lá alguma compra. Então, e depois olhei para baixo e reparei que tinha uma mensagem do próprio banco. Abri a mensagem e era da minha gestora de conta a perguntar precisamente sobre esses 3 movimentos, se eu tinha feito essas compras. Olhem, estou a entrar em Pissange, a perguntar-me por escrito se eu tinha feito essas compras. Eu disse que não, para não autorizar os pagamentos, esses 3 pagamentos, porque eu não tinha feito nada dessas compras. Ou seja, o próprio filtro do banco, que está habituado a detectar o tipo de compras que eu faço, imaginem, se fosse uma viagem de avião, Ryanair ou EasyJet ou isso, pá, é normal, passa, não é? Ou outras coisas que eu compro frequentemente. Agora, uma coisa destas, especificamente, e nos Países Baixos, o próprio sistema do banco detectou, e ela inclusive dizia, tentei-lhe telefonar, mas não conseguia entrar em contacto consigo. Pá, eu pronto, então, o que é que eu fiz? Na aplicação cancelei logo o cartão, não é? Respondi à gestora de conta, a dizer que não tinha feito as compras, para não autorizar os pagamentos. Depois soube mais tarde que já tinham sido autorizados. E nisso eles não conseguem fazer assim um filtro tão pormenorizado quanto isso, pelo que eu percebi, porque estava debitado na minha conta. E então telefonei para a Visa para reforçar ainda a ideia, a dizer que tinha sido roubado, e para perguntar se era possível também, já tinha cancelado no banco, se era possível também cancelar o cartão no próprio Visa, que eu no banco tenho lá o contacto do Visa para poder ligar, e estão abertos, atendem o telefone 24 horas, 7 dias por semana. Então a pessoa foi extremamente prestável, do Visa também, cancelou-me logo o cartão na hora e disse que o cartão estava completamente irrecuperável, portanto estava completamente cancelado. Pá, a minha preocupação foi, pá, como é que eu vou reaver este dinheiro, não é? Aquilo que eu quero agora é reaver estes 300 euros. Não sei se o banco tem seguros para isto, se não tem, como é que funciona. Já tinha sabido de um outro caso que tinha demorado meses. O banco disse à pessoa para chamar a polícia, para participar na polícia, e depois aquilo arrasta-se. Eu disse, opá, pronto, vai ser mais outra, vou ser mais um caso, se calhar, que nunca mais me vão resolver isto. Pá, mas ao contrário do que eu esperava, no dia seguinte a gestora de conta viu que eu tinha escrito, que não tinha sido uma compra feita por mim, e então enviou-me logo um documento PDF por e-mail para eu imprimir, escrever lá
a data de quando me roubaram o dinheiro, o valor, a descrição, que era PlayStation Network, a cidade e o país. Portanto, só tive que fazer isso. E depois tive que cortar o cartão Visa a meio com uma tesoura, enviosado, assim em Z, e colar o meu cartão, que já estava desativado, no próprio documento, e meter aquilo numa carta e mandar para o banco. Eu deixei aquilo numa das caixas de correio do banco à beira onde eu trabalho, e aquilo depois chegou lá ao departamento de cartões. Pá, eles em 2 dias ou 3, tinham-me reposto o dinheiro novamente. Eu todos os dias ia ver se já tinham feito alguma coisa. Pá, foi um serviço super rápido. Não sei se eventualmente não chegaram a autorizar. Eu pelo menos vi lá debitado na minha conta esse dinheiro, na conta Visa. Não faço ideia se chegaram efetivamente a debitar o dinheiro ou não, ou se mantiveram aquilo em stand-by até eu ter dito que não era meu, ou se tivesse dito que sim, eles depois aí libertavam o pagamento. A verdade é que em 2 ou 3 dias, desde que eu coloquei a carta no correio, pá, o banco resolveu-me isso. Então o que é que eu resolvi fazer? Pá, o que eu resolvi fazer, eu desconfio que, não tenho a certeza absoluta, como é lógico, é difícil de saber, mas a única altura em que eu dou o meu cartão Visa para a mão de outra pessoa é quando estou em viagem e paro nas portagens em França, que tem aqueles guichês mais altos um bocado, onde estão aquelas pessoas, e eles não têm aquelas máquinas pequenas de passar o cartão, está inserido no próprio computador deles. Então eles pedem sempre o cartão a toda a gente, e portanto recolhem o cartão para dentro do guichê onde estão, passam o cartão, fazem o pagamento e depois entregam-nos. Pá, é muito fácil tirar ali uma fotografia ao cartão, não é? Com os números atrás, e depois vender eventualmente esses números para quem quiser cometer fraudes, como foi o que aconteceu comigo. Aquilo que eu fiz para evitar que me volte a acontecer, entretanto já me enviaram outro cartão, está tudo bem, a funcionar. Aquilo que eu fiz foi, na parte de trás, aqueles 3 números, que são os números principais, não é? Sem esses 3 números ninguém faz nada. Colei um bocadinho de fita cola preta nesse quadradinho, um quadradinho muito pequenino, a tapar os 3 números, e tenho esses números guardados num sítio que só eu sei, e portanto, mesmo que eu faça uma viagem e tenha que entregar o meu cartão a alguém, se eles tirarem a fotografia ou se tirarem a fita cola, não vão conseguir colar nunca a fita cola da mesma maneira que estava colada originalmente, e portanto eu vou dar por ela, e aí depois as coisas piam fininho, porque eu peço logo para chamar o responsável e avanço logo com tentativa de fraude e de roubo do número de cartão de crédito. Portanto, é para vos avisar. Eu não sei se aquilo que eu fiz é o mais correto, foi algo em que eu pensei, que é colocar um bocadinho de fita cola naqueles 3 números que estão na parte de trás do cartão, e pelo menos aí já torna muito mais difícil ou mais inacessível que alguém consiga, de uma forma rápida, com uma fotografia, roubar-nos os números do cartão. O ideal é nunca entregar a ninguém, às mãos de ninguém, mas se tiverem mesmo que o fazer, portanto, é fazer isso. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, porque tudo acabou bem, não é? Resolveu uma situação rapidamente, deram-me outro cartão e as coisas correram todas bem. Se eventualmente isto já aconteceu com alguém, comigo foi a primeira vez, se aconteceu com alguém, digam se o banco vos resolveu rapidamente a situação e de qual foi a forma que vocês arranjaram para que isso não vos volte a acontecer. Ok, pessoal? Fiquem bem, um abraço e até ao próximo vídeo.